Que prazer estar mais uma vez entrando na sua casa, tendo esse privilégio de convidar você para este tempo de adoração. Vamos louvar ao Senhor, Ele merece, Ele é digno e com certeza este tempo será abençoador para a minha vida, para a sua vida. Que Deus te abençoe, louve ao Senhor com toda a alegria. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você. Steady now your heart and mind. Come into my rest. And oh, let your faith arise and lift up your weary head. I am with you wherever you go. O mundo está sendo coberto com o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, o domínio próprio e a alegria de Cristo. Cada pessoa que ouve o chamado e decide somar a grande comissão dada por Deus é um pedacinho desta cobertura que envolve o mundo. Pessoas que sozinhas seriam apenas retalhos, mas juntas e bem costuradas formam uma bela colcha que envolve, transforma e alegra os 5 continentes. Retalhos que começaram a chegar a 112 anos e foram sendo costurados de acordo com a sua harmonia de cores e resistência. Cada um colocado no momento certo, ao lado de outro que melhor lhe completa. Missões Mundiais é assim, feita de retalhos, pedaços coloridos de cada vida que por ela passa e que vão sendo costurados em sua história. Retalhos escolhidos pelo dono desta grande fábrica de costura que é a obra missionária. Retalhos que seguem chegando e cobrem o mundo com a alegria de Jesus. Levar ao mundo a alegria que me faz Deus é bom, sua misericórdia para sempre. Vamos juntos celebrar nessa noite. Vamos juntos? Ei!
tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo e Ele tem cuidado de nós. As mãos dele têm sido estendidas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vamos declarar isso? Cantando que Ele é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Contribuir é, sobretudo, um ato de adoração. Você demonstra a sua fidelidade e o seu compromisso através do dízimo, e você demonstra a sua generosidade através das ofertas. E lembre-se, nós estamos em campanha de missões mundiais. Os nossos missionários também precisam do nosso apoio, do nosso amparo, do nosso sustento em oração e também através da nossa contribuição financeira. Lembre-se do tema da campanha. Fomos chamados, desafiados a transformar o mundo com a alegria de Jesus. Portanto, participe neste momento, adore ao Senhor através dessa experiência tão especial que é a contribuição. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o
penso sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Graça e paz, bom estarmos juntos mais uma vez neste dia tão especial, o dia do Senhor, em que nos reunimos para adorar, para viver a comunhão de amor em Cristo, para proclamar a palavra de Deus para a salvação e edificação das vidas. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos 25 a 35. E o tema da nossa meditação é as prioridades do discípulo. Diz assim a palavra de Deus: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele. E dirão: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção.
Bondoso Deus e Pai, fala aos nossos corações, produz em nós os resultados que te agradam em e através da nossa vida, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém. No início do seu ministério, Jesus era muito popular entre as multidões. Ele atraía grandes concentrações de pessoas em todos os lugares pelos quais passava. Até que as coisas começaram a mudar, quando ele passou a ensinar que segui-lo não era assim uma decisão, nem uma tarefa tão simples de se realizar. É bastante difícil a gente não ficar chocado com a radicalidade das palavras que o nosso mestre proferiu a respeito do discipulado. Jesus só considera seu seguidor quem se compromete totalmente, completamente com ele. Assim como fez Eliseu, quando, ao ser chamado para se tornar um discípulo de Elias, ele pegou o seu arado, queimou, pegou suas juntas de boi, fez um churrasco e simplesmente eliminou toda e qualquer possibilidade de voltar atrás. Além de não escolher além de não esconder o preço do discipulado, Jesus também demonstrou não estar nem um pouco disposto a negociá-lo, a diminuí-lo. E mesmo mostrando compaixão para com todos, mesmo continuando a alimentar, a curar, a libertar, a expulsar demônios, mesmo tendo tanto cuidado para com as multidões, ele sabia e ele denunciou que estas só estavam à procura de milagres e talvez de entretenimento. E nesse ensino, ele declara então que os seus verdadeiros discípulos são aqueles que possuem prioridades muito bem definidas na vida. E que prioridades são essas? A primeira é querer Jesus mais do que qualquer outro alguém. O verso 26, o Senhor declara aqui: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser o meu discípulo. Essa é uma declaração muito forte, tão forte que algumas traduções mais novas da Bíblia deram uma atenuada nela. A Almeida Revista e Corrigida, bem literal, ela diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Com certeza Jesus tinha ali a intenção de chocar, de chamar a atenção das multidões com essas palavras. O que é compreensível, porque o assunto é muito sério, é de uma gravidade muito grande. O amor que seus discípulos nutrem, ou devem nutrir por ele, pelo Senhor Jesus, pelo seu Mestre, precisa superar até mesmo o seu amor pela própria família. Jesus não estava com isso pregando o abandono da família, mas ele estava demolindo qualquer possibilidade de tornarmos pai, mãe, filhos, esposa, marido, ídolos em nosso coração. Porque só quando nós amamos a Jesus Cristo como o nosso bem maior, como o nosso maior tesouro, é que também somos capazes de amar as outras pessoas da maneira mais adequada. Portanto, o nosso amor por Jesus Cristo deve ser como a luz de uma lâmpada de foco cirúrgico,
que, embora tenha força para iluminar a todos que estão no ambiente, ela está direcionada para o real motivo pelo qual todos se encontram ali naquela sala. O segundo motivo, ou melhor, a segunda prioridade que deve ocupar a vida de um discípulo de Jesus é querer a Jesus mais do que qualquer outro bem. Verso 33 diz assim: da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Essas palavras foram ditas a uma grande multidão. Uma multidão que seguia Jesus por causa dos benefícios que ele poderia dar a elas. Empolgadas com as bênçãos, as pessoas não enxergavam que ele mesmo era a bênção maior, o tesouro maior, a maior riqueza que poderiam obter. Estava ali, à sua disposição, bem na sua frente. A maioria sequer havia dado atenção à parábola do grande banquete que ele havia acabado de proferir, mostrando que a oportunidade que estava diante deles ali, de participar do banquete do reino de Deus, era uma oportunidade que nada poderia substituir ou superar em valor, em importância. Jesus estava convocando as pessoas a investirem tudo no reino por causa da felicidade que teriam em participar deste grande banquete. Que privilégio! O privilégio não só de ser alvo das bênçãos do Senhor, mas de participar do seu reino, de desfrutar esta maravilhosa graça e salvação que Ele concede a todo aquele que nele crê. Portanto, seguir a Cristo, por ora pode até parecer que tenha muito mais a ver com dar do que com receber, mas na verdade, a recompensa que está reservada para os discípulos de Jesus superará infinitamente mais qualquer bem que você tenha que abrir mão nessa vida. Se em seu coração Jesus não for o bem maior, qualquer outro bem será sempre uma distração, estará sempre competindo com ele, será sempre uma tentação e um obstáculo para a sua caminhada de fé, para o seu desenvolvimento espiritual, assim como aconteceu com aquele jovem rico, para quem Jesus disse: vai, vende tudo o que você tem e então me siga. E a terceira prioridade na vida de um discípulo de Jesus é querer mais a Jesus do que a própria vida. Verso 27 diz assim: e se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. E versos 33 e 34 declaram: o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Primeiro, Jesus falou da intensidade do amor que espera receber de nós, de todos aqueles que se apresentam para segui-lo, de todos aqueles que desejam ser os seus discípulos. Um amor que supera qualquer outro alguém, um amor que supera qualquer outro bem. Agora o assunto já não é mais com relação à intensidade, mas sim com a voluntariedade e também com a atividade
desse amor na vida prática. Primeiro ele falou sobre tomar sua cruz e me seguir. Para muitos daqueles que ouviram, a implicação era bem clara. Tratava-se literalmente de morrer por ele. E isso ainda é uma realidade para muitos dos nossos irmãos que vivem sob perseguição. Mas mesmo que para nós não se trate necessariamente de morrer, não podemos fugir da convocação que ele fez para renunciarmos qualquer ambição ou estilo de vida que se oponha, que impossibilite o discipulado e abraçarmos o sofrimento, caso seja necessário, se tenhamos que sofrer, se tivermos que sofrer para segui-lo. Segundo, além do chamado para tomar sua cruz e me seguir, mais uma vez Jesus usou o exemplo do sal, assim como ele havia feito lá no Sermão da Montanha. Seus primeiros ouvintes conheciam 2 tipos de sal, basicamente. O sal puro, que era usado para temperar e também para conservar os alimentos. Mas eles também conheciam um sal contaminado da região do Mar Morto, que não servia como tempero, não era apropriado para ser conservante e só fazia era impedir o crescimento da vegetação. Jesus compara a esse segundo tipo de sal aqueles que não respondem ao seu chamado e também àqueles que respondem, mas que logo desistem. Além das propriedades já conhecidas do sal, lá no Antigo Testamento, o sal é também um símbolo da aliança que Deus fez com o seu povo, o que para nós significa consagração, lealdade e uma vida de obediência. Portanto, assim como Deus agiu por amor ao mundo, nosso amor por Ele deve ser também um amor operante, um amor testemunhal, que realmente afete as circunstâncias, afete os relacionamentos, afete o contexto em que a gente vive. Como está escrito em 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Portanto, meus irmãos, no seu ministério, Jesus atraía grandes multidões. Mas somente até que ele passou a ensinar a respeito do verdadeiro discipulado e do preço do discipulado. E é para nós difícil não ficarmos assustados, chocados com a radicalidade das palavras do nosso Mestre, com o grau de compromisso que ele exige de nós. Mas o que nós poderíamos esperar daquele que nos criou e que deu a sua vida por nós? Que ele aceitasse as multidões só porque elas estão à procura de pão e entretenimento? Que ele aceitasse um lugar secundário ou uma pontinha lá no finalzinho da nossa lista de prioridades? De maneira alguma. Mesmo mostrando compaixão para com todas as pessoas, o nosso Senhor declarou que seus verdadeiros discípulos são aqueles que estarão com Ele à mesa no dia do grande banquete, aqueles que atenderam ao chamado,
aqueles que não deram desculpas, aqueles que não priorizaram outras coisas, mas aqueles que possuem suas prioridades muito bem definidas e todas elas voltadas para Ele. Aqueles cujas prioridades são, primeiro, querer Jesus mais do que outro alguém. Segundo, querer Jesus mais do que qualquer outro bem. Terceiro, querer Jesus mais do que a própria vida. Se quisermos realmente sermos contados como discípulos, se quisermos verdadeiramente seguir a Jesus, teremos que assumir em nosso coração e em nosso viver as prioridades que Jesus requer daqueles que são os seus discípulos. E podemos fazer isso munidos da confiança, da certeza de que Ele mesmo é quem nos dá coragem, força e resistência na caminhada de fé, no caminho do discipulado. Além disso, podemos estar confiantes, seguros de que a recompensa que está reservada para os discípulos do Senhor ultrapassa infinitamente em valor qualquer coisa que possamos alcançar nessa vida. Portanto, não se assuste com o preço do discipulado, porque o preço de não seguir a Jesus será muito mais alto no final. Acolha o chamado de Jesus, torne-se o seu seguidor, arrependa-se dos seus pecados, confesse Jesus como Senhor, como Salvador, como o mestre da sua vida, confesse Jesus como o seu tesouro, o seu valor maior, a sua prioridade. Reafirme a sua decisão, reposicione a sua vida como um discípulo do Mestre e que você, ao fazer isso, experimente da maior de todas as bênçãos, que é o próprio Senhor, em comunhão, em uma vida eterna, juntamente com todos aqueles que pertencem a Deus. Que Deus te abençoe grandemente. sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, os sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre.
aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. De todo o coração, eu espero que o que você ouviu, viu, aprendeu e vivenciou neste tempo tenha sido edificante para a sua vida. Que a sua semana seja enriquecida com o amor e com o calor da presença de Deus. Estaremos juntos mais uma vez na próxima terça-feira com a reprise do nosso IBL Kids Connect. E no próximo domingo, enquanto Deus assim nos permitir, estaremos juntos como igreja louvando ao nosso Deus. Tenha uma excelente semana, Deus abençoe a sua vida, a sua família, confie na graça e descanse no cuidado do Senhor. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você.